Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de ações educacionais em saúde e segurança do trabalhador. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende. Eu deixo aqui essa gravação para que os alunos que não estão conseguindo acompanhar neste momento a aula em formato remoto, né, possam assistir essa aula posteriormente. Lembrando que eu estou sempre à disposição se vocês precisarem eu tirar alguma dúvida aí aqui pelo meu e-mail ou pelo WhatsApp. Falando sobre ações educacionais em saúde e segurança do trabalhador, vamos lembrar que o propósito do técnico de segurança é sempre agir com a prevenção, né? O propósito do técnico de segurança é agir com a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. E a melhor forma de se agir com prevenção é através da educação, né, de ações educativas que vão favorecer o conhecimento, né, a fixação do conhecimento na segurança do trabalho. Vou pedir para vocês que, se porventura estiverem assistindo essa aula, né, façam a conexão comigo aqui no LinkedIn, né, e assistam aí as aulas, né, que estão disponíveis também no YouTube, né. Então, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha, isso ajuda a criar bastante relevância aqui no nosso canal. Falando especificamente sobre os tipos de ação educacionais em saúde e segurança do trabalhador, é necessário, primeiramente, criar um objetivo, né, dessas ações educacionais, a favorecer também, né, os subsídios para o técnico de segurança trabalhar. Então, eu preparei aqui algumas campanhas, alguns temas interessantes a serem trabalhadas, né? Primeiramente, falar aqui de identificar o tipo de ações em saúde e segurança que podem ser realizadas e as suas características. Então, dependendo do seu bairro, dependendo da sua localidade, dependendo da sua cidade, da cidade onde você, como técnico de segurança, for trabalhar, alguns temas são mais objetivos, né? Vamos lembrar aqui que a gente passa, né, neste momento por uma pandemia, mas nós temos diversas campanhas a serem feitas pela Secretaria Municipal de Saúde, ou Secretaria Estadual, ou pelo próprio Ministério da Saúde, e a gente pode utilizar isso como base de um calendário de ações educativas, né, mas sempre direcionar essas ações educativas para a nossa área de segurança do trabalho. Na sequência, né, definir as atividades e como que serão feitas essas ações educativas, né? Vai ser feito através de panfletagens, vai ser feito através de cartazes, vai ser feito através de camisetas, o uso de cor de determinadas camisetas, né? Por exemplo, nós passamos agora para o mês de outubro rosa e novembro azul. As empresas geralmente acabam criando slogan, né, ou criando ali uma arte, né, na camiseta, ou ainda pedindo para que os funcionários utilizem a cor daquela camiseta para, de maneira simbólica, lembrar a relação com a segurança do trabalho, né, justamente porque se o trabalhador ele não se cuida, né, não faz ações preventivas, naturalmente ele adoece, né, adoecendo ele vai faltar no trabalho, faltando no trabalho, gera o que a gente chama de absenteísmo, né, que é as faltas do trabalhador. A empresa acaba tendo custos, né, pelo afastamento desse trabalhador, e nas situações mais graves, né, obviamente, se o trabalhador ele não sobreviver a uma determinada doença, naturalmente essa empresa ela vai precisar repor esse trabalhador. Então, toda vez que a gente fala sobre ações preventivas, não é simplesmente indicar ali que o trabalhador precisa fazer determinada ação ou precisa participar de determinado ato, mas é sempre monitorar a saúde do trabalhador com vistas, né, à saúde e segurança do trabalhador. A campanha de Outubro Rosa e Novembro Azul tem a sua participação, mas o nosso foco é sempre atuar com a saúde e segurança do trabalhador. Deve-se propor também ações educativas de meio ambiente e de saúde. E ainda, né, desenvolver capacitações de saúde e segurança do trabalho, né, por meio das diversas normas regulamentadoras que a gente abordou até aqui. Eu falei para vocês, né, sobre todas as normas aí da NR 1 até NR 36,
falando especificamente sobre a capacitação. E o trabalhador, ele vai ser, então, um multiplicador de saúde e segurança. Neste momento em que ele está ali multiplicando, né, está levando em consideração a saúde e segurança, ele está multiplicando as suas ações enquanto técnico. Deve-se, então, identificar necessidade de implementação de eventos, treinamentos e programas de saúde e segurança do trabalho. Percebam que a área de saúde e segurança do trabalho, ela é infinita, ela tem vários ramos de atuação, né? E constantemente o técnico de segurança do trabalho vai precisar criar essas campanhas, né? Vamos falar novamente sobre essa situação, esse momento de pandemia, né? Muita gente ano passado aí, não, nessa mesma época que a gente está passando, nunca tinha ouvido falar de coronavírus, né? Nunca tinha ouvido falar sobre Covid-19. E aí o técnico de segurança teve que buscar essa qualificação, seja ele através do contato com jornais, contato com internet, programas no YouTube, e para criar programas de capacitação, né, programas em saúde e segurança e adaptá-los, né, nas suas empresas. Enquanto técnico de segurança, é necessário monitorar também, né, o que tem sido feito em relação às doenças ou sobre os acidentes no mundo, né? Então, se quando começou essa pandemia, muito provavelmente foi utilizado aí a expressão "fique em casa", né? O hashtag no momento, que é o "fique em casa", mas e para o trabalhador que precisa sair, né? E para o trabalhador que precisa ir para a empresa, né? Então, algumas empresas tomaram como partido de fechar, de ficar fechado, de parar ali durante 2 meses por causa de uma prerrogativa do governo federal, mas as empresas que não pararam? E os hospitais que não pararam? Né? Então, o técnico de segurança precisou criar essas campanhas de elaboração, criou esses programas baseados, né, sempre na necessidade de criar um evento, um treinamento e programa de saúde e segurança do trabalho. Aproveitar para falar sobre essa questão de eventos e treinamentos, pessoal. Quando a gente fala sobre eventos, de um modo geral, a gente avalia, né? A gente pensa sempre em um auditório, a gente sempre pensa num palco, num palestrante, né? Na água do palestrante, no microfone, no sistema de som e por aí vai, né? No projetor. Mas percebam que o mundo foi se adaptando ao longo de um ano, né? Devido à pandemia, e os eventos hoje têm acontecido de maneira online, né, como a forma da nossa aula, por exemplo. E neste momento, quando a gente fala sobre eventos, né, a criação desses eventos, percebam que futuramente, né, futuramente não, já é uma realidade, os técnicos de segurança vão ter que criar eventos de maneira híbrida, né? O que é essa maneira híbrida? Pode ser necessário a presença de algumas pessoas em formato presencial, e esse evento ser transmitido remotamente, né, sendo transmitido online, em tempo real, ou que eles chamam, né, on real time, que é em tempo real. Essa mudança, né, de cultura, ela vai se adaptando ao longo da existência humana, né? Eu lembro quando surgiu lá o rádio, ele era a sensação do momento, né? Eu não passei por isso, mas todo mundo fala, né? O rádio era a coisa mais fundamental, extraordinária, né, de comunicação. E aí começa a ter depois a TV, e aí todo mundo pensa, poxa, o rádio vai acabar. E a TV foi tomando grande parte aí da mídia, né? Migrou para a TV, né? Então, muitos apresentadores de rádio foram para a TV. E aí, quando surge a internet, muita gente pensa, olha, a TV vai acabar e o rádio está ultrapassado. Surge agora os streamings, né? Netflix, Amazon, né? O que você assiste, você assiste o que você quer nesses streaming, e aí muita gente pensa, poxa, o rádio vai acabar. Mas aí o rádio ainda é uma forma, né, de conexão, né, de maneira mais fácil possível, né? Só você ter um ponto de luz ali, você conecta qualquer tipo de rádio, ou até mesmo pelo celular, você consegue ouvir o rádio. E os eventos é a mesma coisa. Aquelas palestras, o auditório, os seminários, eles ainda vão existir. Obviamente, né, que por esse momento que a gente está passando, por enquanto não é possível. Mas eu acredito que depois que tudo isso acabar, depois que a gente tiver uma vacina,
ainda vai existir, obviamente, as palestras, os seminários, mas vai poder, né, ser transmitido remotamente, de maneira online, tá? E isso vai criar uma matriz aí de negócios diferente, né, uma situação diferente para cada um. E o técnico de segurança tem que aproveitar essa onda, né, que a gente está passando, né, e surfar nessa onda justamente para conhecer, né, e vivenciar essas relações, principalmente, né, na área de voltada à saúde e segurança do trabalho. E ainda o técnico deve identificar os treinamentos específicos de acordo com a atividade a ser realizada. Então a gente tem lá o evento do Maio Amarelo, né, conforme a gente acabou de falar agora, que é um evento aí Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente também tem o Abril Verde, né, na segurança do trabalho, e tem o Maio Amarelo que fala sobre segurança do trânsito. A gente tem que saber aproveitar os materiais que já são criados, já são bolados aí, já são desenvolvidos, né, pela Secretaria da Saúde ou pelo município, né, ou naturalmente pelo governo federal, e saber utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Vamos lembrar que se já alguém já desenvolveu, né, e isso serve simplesmente para multiplicar essa ação educativa. E lembrando ainda dos treinamentos específicos, né, vamos lembrar também que dentro das diversas NRs, a gente tem diversos treinamentos, a gente falou sobre isso no passado, né, nas aulas passadas, e os treinamentos da segurança do trabalho, elas vão ser desenvolvidas aí por cada técnico em segurança do trabalho, baseado ali no seu conhecimento, na sua vivência e, naturalmente, na sua experiência no trabalho. Vamos falar primeiramente, então, sobre um tipo de ação educativa que é as campanhas, né? A gente vai falar sobre campanhas, sobre seminários, sobre programas de capacitação, mas o foco da aula de hoje é falar sobre campanhas. As campanhas é a forma mais frequente, né, da gente trabalhar com ações educativas. Geralmente são as campanhas que levam a gente a ter um conhecimento sobre algum assunto, a forma de se ajudar, né, ou naturalmente a forma de se prevenir, e obviamente que a gente deve ter um resultado, né, e esse resultado ele vai ser medido baseado nas estatísticas ou baseado ali nas frequências dos eventos. Então, toda vez que a gente fala sobre campanha, vamos pegar um exemplo aqui, né? A seguinte pergunta: de quem é a culpa, né, nos acidentes de trânsito, por exemplo? Então, falando especificamente sobre essa relação, né, dos automóveis, das motos, das bicicletas, eu preciso, né, sempre conscientizar a pessoa que está ali na direção e, naturalmente, as pessoas que estão envolvidas no trânsito, não é bem? Para que não haja acidentes. Quando a gente, no caso técnico de segurança, vou dar um exemplo para vocês, é, os funcionários, de modo geral, eles acabam tendo ali um horário, né, de entrada e um horário de saída. Então, suponho que o horário de entrada seja ali às 8 horas da manhã. Aquela pessoa vai precisar pegar um ônibus, vai precisar pegar a sua bicicleta, sua moto, seu carro, às vezes carona com alguém, às vezes um fretamento da empresa, e aí ele vai ter um deslocamento. A gente já estudou sobre isso, a gente sabe que a partir do momento que o trabalhador sai da sua casa e ele está a caminho do teu trabalho, né, uniformizado, dentro do horário conhecido ali como horário de percurso dele, né, dentro da sua trajetória, se porventura ele sofrer um acidente, aquilo né, aquele evento é um acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele pode naturalmente gerar um afastamento do trabalhador, por isso que é fundamental a gente criar campanhas, né, que favoreçam ali a sua prevenção. E a sua saída, a mesma coisa. A partir do momento que ele sai da empresa, até a chegada na sua residência, né, independente ali se ele fez hora extra ou não, o que eu preciso conhecer é simplesmente a trajetória que ele fez e o horário que ele levou para fazer aquela trajetória, né? Eu preciso determinar modos seguros, né, de defensivos no trânsito. Então, o trabalhador é cada vez mais frequente notícias e relatos de acidentes no trânsito, né, e que podem gerar tanto um afastamento temporário como realmente ali a perda de uma vida, né?
E o técnico de segurança, muita gente pode pensar, poxa, mas isso é responsabilidade da Polícia Militar, isso é responsabilidade da Prefeitura. Sim, são responsabilidades do poder público, mas se o poder público já existe ali uma certa defasagem de mão de obra, já existe até talvez aí uma falta de competência na sua realização, isso recai, né, no poder privado. E aí o técnico de segurança que atua, né, nas empresas de capital fechado, nas empresas de capital misto, nas empresas que são aí regidas pelo regime da CLT, vão precisar desenvolver atividades educativas também, para que as pessoas não enfrentem problemas de saúde ou profissionais ao longo da sua vida. Se você conhece algum trabalhador que já sofreu um acidente de trabalho por causa de trânsito, né, vocês vão saber ali, vocês vão perceber que naturalmente eles vão desenvolver uma certa revolta, né? Porque eles só queriam sair das suas casas para ir para o trabalho e retornar em segurança. Eles já lidaram com o risco dentro do ambiente ocupacional, já lidaram com o risco dentro do ambiente de trabalho, e aí no momento que eles estão indo para sua casa, tomando todos os cuidados em relação à velocidade, em relação às faixas ou placas de identificação, sinalização, e aí uma pessoa ela acaba ferindo, né, ou não atendendo esse regime, né, do trânsito, e isso certamente é revoltante para aquela pessoa, porque ela sofreu um acidente de trabalho sem culpa alguma, né, sofreu um acidente de trânsito sem culpa alguma. Muitas vezes, quando a gente conversa com o trabalhador após um acidente de trânsito, geralmente ele fala, olha, eu tava na minha mão, eu estava fazendo tudo certinho, eu dei seta antes de virar, eu freiei ali na faixa antes do pare, e por vezes, né, a gente observa essa relação com, com a vítima, né, um técnico de segurança, a gente observa essa vítima, a gente sabe que ele não teve culpa alguma, mas o que ele pode, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Chorar pelo leite derramado nunca foi uma boa solução. Então, o técnico de segurança deve trabalhar sempre com a prevenção, não só no ambiente intramuros, não só para os nossos funcionários, mas também pensando na geração do amanhã. Existe, né, em algumas cidades, algumas capitais, né, a relação dos policiais ensinando crianças em relação a obedecer o trânsito. E pode parecer uma coisa primária, né, pode parecer uma coisa infantil, naturalmente, mas essas crianças aqui, elas vão muitas vezes andar junto com seus pais dentro dos carros. E essas crianças aqui futuramente também estarão no trânsito, inseridas no trânsito. Então, a segurança do trabalho, ela vai além do ambiente comercial, dentro do ambiente industrial. Pode-se criar, naturalmente, simulados, igual vocês estão vendo aqui, mas também, né, pode-se criar aí folders, papéis, pode-se criar vídeos interativos que vão favorecer a educação no trânsito. Eu estou dando um exemplo para vocês das diversas situações. Os dados resultantes de pesquisas aí ao longo dos últimos anos verificaram que a proporção de pessoas que apresentam problemas de saúde relacionados às atividades profissionais são alarmantes, né? De quem é a culpa? A gente, enquanto técnico de segurança, geralmente as pessoas questionam, né? O que o técnico de segurança faz? Aí você fala, eu trabalho com prevenção de acidentes, doenças ocupacionais, né? A gente acaba sendo visto como um chato, né, daquele ambiente. Mas se a gente nosso trabalho não aparecer, naturalmente o que vai aparecer são os índices de acidente elevados. Então a gente deve sempre, enquanto profissional da segurança, atuar em campanhas sempre direcionadas ali à prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. A culpa sempre vai residir exclusivamente numa falha humana, né? Seja no trânsito ou seja ainda no ambiente de trabalho. O que é a falha humana, pessoal? É aquele excesso de confiança no trânsito, é aquela oportunidade em que a gente deixa ali ou burla, né, uma regra de segurança. E essa falha humana, né, chamado também de erro humano, ela é natural. A gente tem esse erro humano, essa falha humana pelo cansaço, pelo excesso de confiança. A gente tem essa falha humana
por fatores externos, né? Às vezes as mudanças climáticas podem gerar uma falha humana também. E quando a gente fala sobre a falha humana de modo geral, né, vou pegar um exemplo aqui, você já observou que as pessoas que usam um meio de transporte para se deslocar ao trabalho, como elas executam suas tarefas diárias? Geralmente a pessoa que ela vai ali pegar um ônibus, que ela vai usar um fretamento, ela geralmente está ali no ponto antes, né, do horário esperado, aguardando, né, aquele fretamento, aquele ônibus. Aí pega um outro exemplo da pessoa que tem a moto em casa. Se ela entra às 8 horas no trabalho e ela já fez ali o seu trajeto por diversas vezes, no primeiro dia de trabalho ela saiu 40 minutos antes do horário estimado de entrada, para ir com cautela, né, para se tiver algum erro ali na trajetória, ela vai com calma, né, ela vai tomando todo o cuidado, parando em todos os pares, né, parando em todos os sinais vermelhos. Aí, a partir do momento que ele começa a ganhar confiança, né? Ele começa a sair 30 minutos. No primeiro mês, ele começa a sair 30 minutos mais cedo de casa. E aí, com um ano de empresa, ele está saindo 10 minutos, né? Ou está saindo 10, tá saindo 5 para as 8. E aí, ele quer tirar esse tempo no trânsito, né? E aí, naturalmente, essas tarefas diárias, como é o caso do deslocamento, pode ser uma situação de risco. Não é surpresa verificar que acidentes ou afastamentos por problemas de saúde ocupacional ocorrem em função da falta de cuidado ou ainda na observância das leis que regulamentam e regem o trabalho. Não estou falando aqui especificamente sobre trânsito, tá, pessoal? Mas como a gente deu esse exemplo de campanha, é legal a gente fazer essa associação. Mas ainda existem outras, né? O trabalhador no primeiro mês de trabalho dele, ele está ali preocupado, né, com o trabalho em altura, ele faz diversas regulagens no cinto, ele faz ali os pontos de ancoragem, ele testa ali a linha de vida, né, do primeiro ano de trabalho dele. Quando ele está no segundo ano ali, ele já coloca, ele já nem tira mais o cinto de trava-queda, né, o cinto com, com, com as alças de proteção, né, o cinto paraquedista, né, o tipo paraquedista, o cinto de trava-queda tipo paraquedista. A linha de vida, ele sabe que está lá, né, então ele nem precisa fazer a sua conexão, né, o travamento, né, ou os pontos de ancoragem já estão ali, então ele nem precisa, né, saber onde o ponto de fixação. Então essas preocupações elas acabam ficando em segundo plano e aí acaba favorecendo um ambiente propício para que o acidente ocorra. E o acidente em altura nunca é um acidente agradável, né? Naturalmente ele pode causar danos graves ao trabalhador. E nós temos diversos outros exemplos, né? Como é o caso aí das máquinas, né? Quando o trabalhador ele atua no primeiro contato com a máquina, ele respeita aquela máquina, né? Ele tem cuidado, ele tem zelo com aquela máquina. E antes de qualquer proteção, né, ele tem a preocupação com a sua vida. Então, ele naturalmente faz ali o checklist da máquina, ele observa, né, os pontos ali de proteção, né, os equipamentos de proteção coletiva, utiliza os equipamentos de proteção individual. Passando 6 meses ali do primeiro contato com a máquina, ele já começa a ter um certo desleixo, né? Então, quando o indivíduo ele acaba criando o que a gente chama de excesso de confiança, pode gerar um ambiente propício para o acidente. E essas campanhas, elas servem naturalmente para incentivar que o trabalhador mantenha-se em vigilância, né? O trabalhador, um bom trabalhador em segurança do trabalho, né? Deve sempre atuar em vigilância com a segurança. E o técnico em segurança do trabalho vai ter essa difícil missão, né, de manter o trabalhador em vigilância, seja através de orientações, seja através de diálogos diários de segurança, ou ainda de campanhas que ele pode montar ali ao longo do ano, né, ao longo de um calendário, para favorecer a relação, né, do trabalhador, né, para que ele não se acidente e não se afaste do ambiente de trabalho. Falando sobre as ações educativas, eu tenho um dado aqui de 2018, né, que é um pouquinho ultrapassado, né, 2 anos aí de ultrapassado, né, 2 anos atrás,
Em 2018 nós tivemos 755 mil acidentes de trabalho no Brasil. Pegando o exemplo, né, não desmerecendo, né, mas nós tivemos aí no ano passado, né, desculpa, durante essa pandemia, nós tivemos aí aproximadamente 1.700 mil mortes. Se a gente for falar, né, de acidentes de trabalho no ano no Brasil, nós tivemos 755 mil acidentes. É muito, né? São aí praticamente, em média, aí, 6 pandemias ao longo de um ano, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o número de acidentes, ele é muito alto. Não quer dizer que cada acidente desses foi fatal, né? Por isso que eu falei para vocês, não estou desmerecendo, né, a ação da pandemia ou naturalmente dos óbitos. Mas se desses 755.980, né, gerarem ali um óbito, pelo menos metade desse aí gerar um óbito, nós teremos, né, naturalmente aí aproximadamente 370 mil óbitos, né, praticamente muito mais do que uma pandemia. E quando a gente fala sobre acidente de trabalho, esse dado ele vem da Previdência Social em virtude das aberturas de CAT. Entretanto, dos 755, né, da comunicação do acidente de trabalho, a CAT, somente 551 e 23 foram registrados CAT. Então, o próprio INSS sabe que existe uma diferença, né, de 200 mil aqui praticamente, de não aberturas de CAT. Por negligência, né, do técnico de segurança, por falta ali por imprudência das empresas, né, que acabam sabendo do que deve ser feito, mas não realizam, né, que é a comunicação de acidente, e por vezes a gente acaba tendo então um número furado, né, um número ruim, né, ele acaba não apresentando com a realidade, né? Então, aproximadamente 200 mil casos aí não tiveram registros de acidente. Novamente, falando sobre os dados aí de 2018, 441 mil foram acidentes típicos, ou seja, aquele acidente relacionado com o trabalho. O acidente típico é aquele acidente que a gente fala, o acidente de trabalho direcionado, né, ao ambiente. Um contato com uma máquina, um contato com o ambiente de risco, né, foi considerado aí um acidente típico. Daqueles números que a gente viu, né, anteriormente, dos 770 mil casos, né, 20 mil foram consideradas doenças do trabalho, né, isso em um ano. E os 88 mil foram acidentes de trajeto. Então, particularmente quando a gente pega esses valores, eu percebo aí que a gente tem muito a ser feito. A Polícia Militar tem a sua ação, a Secretaria do Trânsito tem a sua atuação, a Secretaria da Saúde tem a sua atuação, mas aí a iniciativa privada também tem a sua parcela, né, de contribuição a ser realizada através de campanhas e ações educacionais, né, educativas em saúde e segurança do trabalho. Aqui eu tenho um dado de 2015, né, bem antigo também, que fala aí de aproximadamente 612 mil acidentes. Desses 612 mil acidentes, percebam aí que os acidentes envolvendo dedos, né, a parte que está aqui da cor vermelha nesse bonequinho, são aproximadamente 117.908 acidentes, o que equivale a 19%. Eu trabalhei numa empresa que a gente fez umas estatísticas e 66% dos acidentes daquela empresa eram envolvendo mãos e dedos, né? Então, naturalmente, quando a gente atua, né, numa perspectiva de prevenção, eu tenho que sempre tentar eliminar a maior quantidade de ocorrência de acidentes, né, no caso ali de mãos e dedos. E nessa perspectiva que a gente está vendo aí nessa imagem, 19% desses acidentes são relacionados aos dedos. Se a gente for pegar aqui mais os acidentes da mão, né, 5,9%, a gente está pegando aí algo em torno de 25% de acidentes, porque é a mão, né, que o trabalhador coloca ali em contato com a fonte de risco, é a mão que o trabalhador vai
colocar ali em contato com uma máquina, será a mão que vai fazer força, né? Através de uma alavanca para exercer uma atividade física, né? Uma atividade de trabalho. E naturalmente a gente tem essas sequelas de acidente relacionadas a mãos e dedos. Nos pés, né, a gente sofre uma ação da gravidade, naturalmente, tudo que sobe vai descer, né, vai cair, e o trabalhador, quando ele pega ali um objeto para carregar, ou pode ali por descuido, né, trabalhar com um objeto e ele cair de uma bancada ou cair de um suporte, pode atingir os seus pés, algo em torno de 6,4%, que vai dar ali 39 mil aproximadamente. Joelhos e ombros, né, nós temos aí mais 6%, né, então percebo que existe uma correlação, né, das partes de corpo mais atingidas por acidente. E eu estou falando especificamente dos acidentes típicos, né, então vamos lembrar que isso aqui é uma estatística de 2015, né, você como técnico de segurança, por mais que você não goste de matemática, que é o meu caso também, eu preciso conhecer um pouco de estatística para saber onde atuar. Se eu pego uma estatística dessa, né, de dedos aqui, eu então vou desenvolver uma ação educativa focando sempre nos dedos, né, e aproveitar aqui e atuar também com as ações nas mãos, né, as campanhas educativas nas mãos. E dessa forma eu estou tentando ali, né, através de uma campanha, a minha perspectiva de trabalho nessa campanha vai ser de atingir aproximadamente 25% dos acidentes, né? E é um resultado extremamente benéfico, né, para uma ação de um técnico de segurança. Imaginem a redução de 25% de um acidente, é muita coisa, pessoal. A gente está falando geralmente de uma empresa, né, que ela tem ali acidentes de trabalho, se ela tem 100 trabalhadores e 25% desses trabalhadores sofrem acidente, né, nós temos ali, como é um cálculo fechado, né, um valor fechado, 25 trabalhadores afastados. E se porventura eu atuo, né, com os 100% da população, ou seja, 100% desses trabalhadores, eu consigo manter, né, a mão de obra produtiva sem se afastar, sem se acidentar. Então, enquanto técnico em seguranças, as ações educativas elas são fundamentais para que o técnico de segurança consiga realizar a sua ação, né, realizar o seu trabalho de modo adequado. O Brasil tem, em média, né, 410 mil acidentes de trabalho por ano, né? Essa estatística aqui também de 2018, tá? A gente não tem dados mais recentes tanto do INSS, né, da Previdência Social, como do Ministério do Trabalho, que agora está vinculado no Ministério da Economia. Matam cerca de 3 mil brasileiros e custam, em média, de 32 bilhões ao país. Então, se a gente for avaliar aí de modo geral, 32 bilhões de reais é muito dinheiro, né, para um orçamento público, né? Se porventura esse dinheiro fosse destinado a outros setores como a saúde, educação, segurança, trânsito e por aí vai, como que a gente vê geralmente nas campanhas, né, de eleitoreiras, esse dinheiro ele seria muito mais bem investido, né, do que simplesmente para pagar ali afastamentos ou ainda indenizações provocadas por acidentes de trabalho. Esses números são macabros e retratam o descuido de boa parte do empresariado com as normas de segurança e seus funcionários. Quando a gente fala dessa relação, né, dos empresários, percebam que nas novelas os empresários sempre são os vilões, né? Os empresários, donos de empresas, sempre são as pessoas que são ali os vilões daquele ambiente. É óbvio que o empresariado deve, né, o papel dele é exercer toda a função de uma empresa é gerar lucro, né? O empresariado não é diferente. Então, toda vez que a gente falar sobre normas de segurança, o empresariado ele deve cumprir as normas. Entretanto, ele também tem o papel de questionar como todo brasileiro. A gente tem algumas normas, né, como é o caso da NR24, NR31, que fala sobre
higiene, que fala sobre banheiros, que fala também na NR31, que fala especificamente sobre áreas de vivência, que o empresariado ele pode questionar da necessidade. Entretanto, ela deve cumprir antes de mais nada. Quando a gente fala sobre higiene, né, quando a gente fala sobre banheiro, tudo bem ser questionado, né, a relação da quantidade de banheiros em relação do número de funcionários, porque existe uma certa variável, né, em relação à quantidade de trabalhadores e número de banheiros daquele espaço. Mas e quando a gente vai falar da NR 31, né, e fala sobre proteção, não dá para questionar. As normas foram criadas e elas devem ser cumpridas. Quando a gente fala de NR 35, de trabalho em altura, todo trabalhador que sobe acima de 2 metros deve possuir treinamento e equipamento para aquele treinamento. E ponto final. Não dá para a gente ser bonzinho com o risco, não dá para a gente ser flexível, né, com o risco ocupacional. O ambiente de espaço confinado, não dá para o trabalhador adentrar no espaço confinado sem um mínimo, né, de um treinamento que é previsto ali de 8 horas. Então, esses números macabros retratam o descuido, sim, do empresariado com as normas, mas principalmente com os seus funcionários. E para isso, né, o empresariado ele acredita que contratando o técnico de segurança, todos os seus problemas estão acabados. De fato, né, ele contratando um bom técnico de segurança do trabalho, que atua, né, com prudência, que atua com perícia, que atua ali baseado, né, nos seus fundamentos, que ele conheceu a saúde e segurança do trabalho, os grandes problemas da empresa estão, sim, prevenidos, mas deve existir uma contrapartida, não é o técnico de segurança que gera o acidente. O acidente, assim como a gente vê no trânsito, ele é gerado por outra pessoa, por uma falha humana. E então, eu sou extremamente defensor aí da área dos empresários que cuidam também que criam, né, empregos, porque a iniciativa pública, né, as prefeituras não criam emprego. Os que elas criam ali são cargos, e esses cargos a gente gera um impacto financeiro gigante, né, para a nossa folha de pagamento futura, que vai gerar impostos, basicamente. As empresas que criam cargos, elas devem sempre criar naturalmente oportunidades de trabalho, mas sempre fundamentadas na saúde e segurança dos seus trabalhadores. Verifica-se também, né, uma grande quantidade de acidentes que ocorrem, né, ou são provocados pelo próprio trabalhador. Então, a gente tem aí uma dificuldade muito grande em relação à educação do trabalhador, que ele não foi educado lá nos princípios de segurança, muito pelo contrário, né? Ele cresceu dentro de casa vendo o pai subir no telhado sem nenhum cinto de segurança para mexer na antena. Ele viu ali a sua mãe, né, ou um parente próximo deixando, né, criando as famosas gambiarras, vamos falar assim, né, as adaptações dentro de casa, e ele vai fazer isso dentro da empresa. Nada mais natural. Por isso que o técnico de segurança precisa criar um vínculo com o trabalhador, né, que favoreça na prevenção, né, das ações, na prevenção de riscos ocupacionais, né, e nas ações educativas em saúde e segurança do trabalhador. E os acidentes geralmente vão acontecer por imprudência, negligência e imperícia. Toda vez que a gente fala sobre empresas, né, as ações educativas, elas são cada vez mais frequentes, as ações de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque justamente, né, o trabalhador ele não teve esse conhecimento ao longo da sua vida. Quando a gente fala sobre ações educativas em saúde e segurança do trabalho, conforme eu disse, o trabalhador teve exemplos dentro de casa, né, que nunca foram de prevenção. E aí, quando ele começa a fazer algum trabalho, teve o primeiro contato com uma máquina, com equipamento, a tendência dele é aplicar os mesmos efeitos. Eu trabalhei numa outra empresa que ela tinha ali o que a gente chama de máquinas injetoras. E essas máquinas injetoras têm na parte superior um silo de abastecimento. Esse silo de abastecimento, pessoal, fica ali aproximadamente 2,20 metros, 2 metros de altura.
Para ser abastecido, né, deve ser colocado ali uma escada, essa escada deve ter ali um corrimão, essa escada ela deve ter uma plataforma para o trabalhador simplesmente subir e colocar ali os polímeros da injeção, né, da máquina de injeção, e deixar ela funcionando. Entretanto, né, o que acontecia muito ocasionalmente? Nós tínhamos ali praticamente 100 máquinas na empresa e aproximadamente 300 funcionários, todos, né, todos, por experiência, por experimentação, por vivência, por olhar um fazendo e fazia também, subiam em cima da máquina, né? Então eles praticamente ali parecia parecia aqueles brinquedos que a gente vê em parque, né? A gente nessas praças eles iam subindo ali, chegavam ali se apoiando próximo do silo, se equilibrando e colocavam polímero nesse silo de abastecimento. E não tinha escada? Tinha escada, mas eles não usavam. E aí a gente teve que criar um protocolo, né, de abertura ali sempre para utilizar, né, aquela escada e depois fazer uma campanha de capacitação. Ao longo de um ano, nós tivemos 17 acidentes com queda, né? No ano seguinte, depois da campanha, nós zeramos, né, esses 17 acidentes, caíram para zero, né? E é um trabalho que foi feito pelos técnicos de segurança, pelos gerentes da planta, ali, os gerentes dos setores, os supervisores e, naturalmente, por todos os trabalhadores. O técnico de segurança vai ficar geralmente em evidência, né, porque ele foi o responsável. Mas se os trabalhadores não comprarem a ideia, dificilmente, né, vai conseguir aplicar essas campanhas educativas e, naturalmente, as ações de saúde e segurança do trabalho. As principais campanhas estão sempre voltadas para a educação e a sensibilização dos funcionários. Vou até fazer um paralelo aqui, pessoal, quando a gente fala de sensibilização, né? Eu vou dar um exemplo que eu geralmente faria em sala de aula presencial. Uma criança, né, você fala para ela que não pode colocar o dedo na tomada. E aí você dá uma bronca nela, ela dá risada, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação, principalmente aí quem tem filho em casa, né, ou tem sobrinho. Você dá uma bronca nela para ela não fazer. Você educou, né? Você foi ali e orientou, né? Deu uma diretriz que ela não deve fazer aquilo. A partir do momento que você vira as costas, ela vai lá e coloca novamente o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. E aí, tomando esse choque, né, ela nunca mais, né, vai colocar o dedo ali. Por quê? Ela recebeu uma carga, né, naturalmente elétrica, mas ela recebeu uma carga de informação sensorial, de sensações que aquilo ali é errado. O que a gente não pode é o trabalhador tomar um choque ali de 13.000 volts, que ele vai ter uma carga, que ele vai sempre, dificilmente ele vai se lembrar, né, porque isso vai gerar um acidente fatal, mas naturalmente eu devo, né, exemplificar através de campanhas educativas e sensibilizar os funcionários para que conheçam, né, saúde e segurança do trabalhador. Então, saber que ele não pode subir acima de 2 metros é lei, é regra, está na norma. Saber que ele não pode, sendo de um trabalhador da mecânica, mexer na elétrica, é também um desvio de função. Então, eu tenho que impor essas leis, essas regras enquanto técnico de segurança. Saber que ele não pode entrar no ambiente com atmosfera explosiva, né, ou atmosfera IPVS, sem as devidas proteções, também é regra, também é lei, deve ser cumprida. Então, eu educo baseado nas normas, mas eu preciso sensibilizar os trabalhadores através de ações educativas. Então, essa mudança, né, de perfil do técnico de segurança que eu quero criar em vocês. Existe a norma, né, o trabalhador às vezes até conhece, já ouviu falar, né, você vai educar ele baseado nas normas, mas aí você precisa ter uma ação de sensibilização, que isso é um pouquinho mais complexo. Você pegar todo trabalhador pegando a NR para ler, vai ter um conhecimento sobre as leis, mas como aplicá-las é papel do técnico de segurança através da sensibilização desses funcionários.
não basta apenas as empresas investirem em campanhas, né? Também deve ter a consciência, né, de que trabalhar com segurança é saber trabalhar. Então, é até impactante aqui essa imagem, né? Que um trabalhador está ali com uma faixa, uma gaze, né? Certamente estancando uma hemorragia, né? Chega, né, de acidentes e mortes do trabalho. Essas ações, elas visam, né, sempre sensibilizar o trabalhador. Vocês conhecem aí, vocês sabem o jeito que eu dou aula, eu não gosto muito de usar vídeos de acidente, né, de vídeos de amputações, né, de pedaços ali de um trabalhador, eu não acho muito interessante isso. Isso acaba sendo meio traumático, né, para o trabalhador. Porque sensibilizar é uma coisa, agora fazer o trabalhador trabalhar com medo é outra, totalmente diferente. Então, toda vez que a gente vai elaborar uma campanha, deve passar por uma espécie de avaliação, né, do SESMIT, avaliação da gerência, aí sempre buscando também as instâncias superiores, como a própria diretoria da empresa, né? Então, finalizou ali uma arte, submete para o gerente de RH, para o engenheiro de segurança, para o médico do trabalho da empresa, né? Acabou de fazer uma campanha ali, um slogan, né? Apresenta, ouça os seus pares, né? Para que crie esse papel de consciência, porque isso vai favorecer que as ações educativas sejam realizadas de modo adequado. O conceito vem, então, de um fluxo contínuo, né? As campanhas vêm, então, de um fluxo contínuo de troca de informações, troca de ideias e experiências. Estou dando um exemplo para vocês aqui, um médico, né, falando provavelmente sobre algum assunto de saúde, porque, naturalmente, né, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista, eles vão ter maior quantidade de informações para falar sobre saúde. O técnico de segurança vai ser o responsável em fazer o contato com o profissional, vai fazer necessariamente ali o criar um ambiente propício, né, para acomodar, né, aqueles trabalhadores, vai criar ali as listas de presença, vai criar um ambiente mais interativo, né, possível, né, e mais acolhedor possível. E aí nesse momento a gente pode, por exemplo, ter desde o sorteio de brindes, né, como também possivelmente aí um café da manhã para os trabalhadores ou um café da tarde, baseado simplesmente em recurso, né, do que você for ter ali para trabalhar. E então, essa troca de informações gera então um determinado grupo de pessoas com o objetivo de ajudar e prevenir sobre algum tema. Trabalhando esses temas, vai desenvolver uma qualidade de vida ao trabalhador, favorecendo que ele trabalhe com segurança. Então, o propósito das ações educativas não são somente ter um ambiente de palestras, mas um fluxo contínuo de troca de ideias, experiências e informações. As campanhas, elas passam por algumas etapas, né? Primeiramente, elas têm o objetivo de divulgar os conhecimentos e auxiliar na educação e da segurança, visando a consciência, né? Desenvolver a consciência dos trabalhadores. Sempre eu preciso, né? Primeiro passo aqui, primeira escala a gente subir, né? Primeira degrauzinho aqui para a gente subir. Que os trabalhadores engajem os esforços no sentido de eliminar acidentes, né? Eu já trabalhei em empresas que eles não gostavam muito de falar sobre números para os trabalhadores, porque esses números poderiam ser utilizados pelo sindicato, porque eles poderiam, inclusive, gerar uma ação trabalhista, né? E lembra que a gente está falando sempre na hipótese, né? No plano, né, subjetivo, né, supostamente poderá acontecer isso. Pessoal, enquanto técnico de segurança, eu acredito que o sindicato, a Justiça do Trabalho e a empresa não querem que o trabalhador se adoeça, não querem que o trabalhador se acidente. Então, buscar esses pares, né, seja ele o Ministério do Trabalho, seja ele a Justiça do Trabalho, seja ele o Sindicato dos Trabalhadores, buscar ele para que eles auxiliem o técnico de segurança. Obviamente que o técnico de segurança sabe, né, e vai precisar tomar partido sempre a favor da empresa, afinal de contas, é dali, né, que ele trabalha, é ali que ele está vinculado.
É ali dali que ele recebe o seu salário, tá? É ali o técnico de segurança, ele tem que saber e, quando necessário, defender a sua empresa. E então deve-se somar a maior quantidade de esforços no sentido de eliminar acidentes. Seja através, por exemplo, de um plano de saúde, se a empresa tiver, né, de solicitar o plano de saúde. Olha, a gente tem aqui, né, 1.000 trabalhadores envolvidos no seu plano de saúde. Você consegue arrumar 2, 3 médicos aí para trabalhar numa CIPAT comigo ou numa campanha de prevenção? Certamente o plano de saúde vai exercer esse poder aí, né, vai exercer essa parceria com vocês. Pode criar também uma atitude, né, dos trabalhadores, né, o propósito da campanha é esse, criar uma atitude de vigilância. Ao criar essa atitude de vigilância, gera naturalmente uma educação, né, de conscientização dos trabalhadores. E na sequência, né, devem reconhecer, todos aí devem reconhecer, né, tanto a empresa como o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores e principalmente os trabalhadores, reconhecer que essas condições e essas práticas podem desencadear um acidente. A partir do momento que você reconhece, né, a gente sabe isso através das aulas de prevenção de risco que a gente viu, a partir do momento que você reconheceu, você tem uma missão que é eliminar, neutralizar ou mitigar aquele risco. E o que pode ser feito, né, para você minimizar, eliminar ou mitigar aquele risco? As campanhas. As campanhas de segurança, saúde e prevenção de acidente, elas passam por diversas ações. Vou dar um exemplo para vocês aqui, campanha de prevenção de acidentes. Pode ser a do trânsito, conforme a gente comentou agora há pouco. A CIPAT, a própria Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que não é responsabilidade do técnico de segurança, vou reforçar. A CIPAT não é desenvolvimento e não é competência do técnico de segurança. O técnico de segurança vai atuar ali nos bastidores, vai auxiliar a CIPA. A CIPA que vai montar a CIPAT, que vai correr atrás da CIPAT. O técnico de segurança precisa direcionar a CIPA na realização da CIPAT, apenas, mas não é o técnico de segurança que a desenvolve. Campanhas quanto ao uso dos EPIs, né, além da questão da obrigação do uso dos EPIs, a conscientização que esses equipamentos de proteção individual, né, servem e estão ali por algum motivo, não devem ser simplesmente ali entregues ao trabalhador e os trabalhadores fazerem uso somente quando o técnico de segurança está passando por perto. Os EPIs devem ser utilizados a critério, né, do trabalhador, né, no ambiente de risco, e certamente, porque que ele reconhece, ele deve fazer o uso. As campanhas mais comuns hoje dentro das empresas também são envolvidas pela AIDS, né? Vamos lembrar que as normas regulamentadoras, elas foram escritas nos anos 70, né? Então, lá na portaria 3.214 de 78, né, de 8 de junho de 78, traz, né, nós vivíamos aí uma pandemia, né, vamos falar assim, né, uma endemia, na verdade, de HIV, né, do vírus do HIV, né, e foi, então, colocado ali, através da iniciativa dos nossos deputados, senadores, na elaboração das leis também, né, na aprovação dessas leis, da necessidade de trabalhar com a campanha da AIDS. A gente sabe que hoje, né, naturalmente, não existe uma cura para a AIDS, né, mas, naturalmente, a gente acaba deixando isso em segundo plano, porque acredita que isso é uma ação da Secretaria da Saúde, da Secretaria Municipal, da Estadual, né, e da Federal, e acaba esquecendo de atuar nesse tema, né? Então, toda CIPAT ou todo ano deve ser feita uma campanha voltada aí à prevenção do HIV, naturalmente, dos seus efeitos também. Uma campanha anti-tabagismo das empresas, né, é um pouco polêmico essa relação, porque imagine vocês fazerem uma campanha anti-tabagismo, aí o técnico de segurança da empresa Souza Cruz, que é uma empresa que faz ali a venda, né, e a comercialização de cigarro, por exemplo. É muito complexo essa relação. Mas falar sobre esse antitabagismo, de modo geral, né, o técnico de segurança deve conhecer os riscos e também apresentar ali uma alternativa,
né, seja ela o cumprimento de uma lei estadual que nós temos no estado de São Paulo, que é a proibição de fumar em ambientes fechados, né? Na década de 70 e 80, era comum a gente ter cinzeiro nas mesas dos gerentes, dos supervisores ou dos próprios trabalhadores, porque eles trabalhavam fumando, eles trabalhavam com o cigarro nos dedos ali, né? E no caso do ambiente de trabalho, como é um ambiente fechado, existe um decreto de 2011, se eu não me engano, que é a proibição de fumar em ambientes fechados. Então, não existe nenhuma lei, uma regra na CLT, não existe nenhuma lei nas normas regulamentadoras, mas existe um decreto, e decreto ele tem força de lei e ele deve ser cumprido. As campanhas sobre cuidado no trânsito também é uma ideia que pode ser relacionada, né, ao desenvolvimento de uma campanha educativa, uma ação educativa, e as campanhas de orientação para uso do cinto de segurança no trânsito, naturalmente, ou ainda, né, o uso do cinto trava-queda, né, que é usado em virtude da trabalho em altura. Nós temos outros exemplos, né, como é o caso da hanseníase, né? Hanseníase, pessoal, para quem nunca ouviu falar, é uma doença, né, que ela está ligado aí, né, numa perspectiva mais ultrapassada, né, bíblica, aí, que era chamada lepra, né? A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, entretanto, ela é curável, né, se ela não atingir ali regiões dos nervos, né, especificamente mais regiões mais profundas. Ela é causada por uma bactéria e ela, naturalmente, ela vai ter ali, né, uma característica meio extraordinária, né, de acontecer. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 15 mil pessoas no ano que desenvolvem hanseníase. E vai aparecer ali com simplesmente uma ardência, uma coloração diferente na mão, né, ou em alguma parte do corpo, mas é fundamental criar ali uma campanha para saber que ela tem cura, tá bem? O Tec Segurança deve também ter ali uma melhoria do ambiente de trabalho, através de ações, implantação e aplicação do próprio PPRA. Então, previsto lá na NR9, deve ser desenvolvida uma campanha para melhora do ambiente de trabalho e também na NR7, quando a gente fala sobre o PCMSO, a melhoria do ambiente de trabalho por meio de ações voltadas ali ao Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Pode ser feito ainda o que a gente chama de seminários, tá bem? E os seminários aí são técnicas de discussão, no qual um grupo de estudantes, professores e especialistas apresentam determinada área sobre a orientação de um mediador, investigando um problema e relacionando os resultados com uma discussão crítica. Falando de seminário, eu vou dar um exemplo para vocês de um seminário que eu participei em uma empresa, que era o seminário aí de trabalho em altura. Uma empresa, não existia, né, a norma ainda da NR35, que, né, fala sobre trabalho em altura, que foi escrita em 2012, e lá em 2010 eu atuava como técnico de segurança numa empresa e não existia uma norma, existia conceitos de trabalho em altura, cinto tipo paraquedista, que foi adaptado para o trabalho, né, com trava-quedas, e esse seminário foi base, né, para a gente implantar meios e dispositivos que não geravam acidentes aos trabalhadores. Então, nós tínhamos ali, esse exemplo que eu dei para vocês, dos trabalhadores que subiam em máquinas, surgiu ali 17 acidentes no ano. Então, a gente colocou todos os supervisores e gestores dentro de uma sala, apresentamos os indicadores, né, juntamente com o engenheiro de segurança, eu estava como técnico ali, e a gente saiu dali com uma ideia, né, uma discussão para que os trabalhadores mudassem o seu perfil de trabalho, que era simplesmente por questão cultural, ou seja, todo mundo fazia, então eu também vou fazer, subir em máquina para fazer as adaptações ou para colocar ali plástico dentro do seu silo de abastecimento. Né, o plástico, no caso, no polímero ali, que é uma matéria-prima do plástico. E essa discussão técnica, esse seminário, depois de um ano, praticamente, a gente observou que teve, né, uma relação, né, desse seminário com a cessação, né, com a diminuição, com a neutralização dos acidentes naquele ambiente.
Os seminários, né, anualmente são realizados, né, seminários voltados à área de saúde e segurança do trabalho para profissionais técnicos, né? Então, além disso, além de criar, né, dentro da empresa os seminários, você também deve participar enquanto futuro técnico de segurança para que conheça, né, os riscos mais abrangentes da nossa área, né? A gente tem algumas feiras que acontecem aí ao longo do ano, não sei como isso vai acontecer futuramente, né? Como todos os eventos foram neutralizados aí ou foram ali jogados para frente, né? Foram suspensos, naturalmente na segurança do trabalho isso também vai acontecer, né? Está acontecendo já. Então, esses seminários são geralmente destinados ali a setores de recursos humanos, jurídicos, supervisores e dirigentes das empresas, né, que são debatidos temas relevantes para a saúde e segurança do trabalho. Por isso que o técnico de segurança deve participar, né, como ouvinte ou como palestrante, ou até mesmo como organizador. Tais seminários discutem anualmente o tema em destaque e suas tendências nos aspectos técnicos regulatórios e na ação empresarial. Quando eu cheguei aqui em Araraquara, eu participava de uma empresa, eu vim para trabalhar numa empresa, e nós desenvolvemos, né, um seminário chamado CONSEMT. Era um congresso, né, de segurança e medicina do trabalho. E esse congresso, né, ele foi realizado aqui em Araraquara há um tempo atrás, né, se eu não me engano, no ano de 2012, que ele foi para falar ali sobre a relação da insalubridade e da periculosidade. Então, nós contratamos aí um engenheiro de segurança do trabalho bem conhecido na área, e sobre ergonomia, né, ergonomia voltado aí a um outro médico do trabalho, né, que é bem conhecido na área. E esse seminário, né, como foi um congresso, na verdade foi um congresso, né, que era um pouco mais direcionado aí a ações empresariais, gerou diversos frutos para a gente enquanto empresa de consultoria, porque muitas empresas vieram atrás, né, dos organizadores, né, desse seminário e desse congresso para favorecer, né, e para criar ali um vínculo de prestação de serviços. Então, até é uma oportunidade de negócios, pessoal, o seminário, porque você conhece outras pessoas, conhece outras empresas, faz o que a gente chama de benchmark, né, que os jornalistas realizam tão bem, que é conhecer outras pessoas, saber de onde elas são, e se aí no futuro precisar, você tem ali um contato mais próximo com essa pessoa, também. O benchmark, que a gente fala, né, que é uma palavra americana, nada mais é do que a nossa rede de contatos. E os seminários, né, eles são apoiados por entidades governamentais, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, ou a Fundacentro, né, a Fundação Jorge do Prado de Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, pode, inclusive, indicar ali palestrantes ou material, né, ou material ali para você fornecer dentro dessas ações educativas, seja ela através de um seminário interno, né, com 20 pessoas dentro da empresa, ou como foi o nosso aqui, com quase 2.000 pessoas, né, dentro de um ambiente, um ambiente propício para isso, né, um ambiente ali, um auditório apropriado para isso. Os seminários têm ainda, né, apoiados pelos conselhos federais de engenharia, né, que é o CONFEA, né, ou também o CREA, Associação Nacional do Engenheiro de Segurança, Associação Nacional dos Médicos do Trabalho. Nós temos ainda, né, dentro da segurança do trabalho, aqui na nossa região, o Sintesp, né, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e ainda, né, contam com o apoio do próprio SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Então, se vocês procurarem essas organizações, até o próprio site do SEBRAE, vocês vão encontrar ali ações educativas em saúde e segurança do trabalhador. Mas para que servem os seminários? Muita gente deve estar se perguntando, né? Poxa, para que eu vou fazer um seminário, né, com a minha empresa, né? Não está previsto nenhuma NR para fazer um seminário. Os seminários servem para identificar e examinar os problemas, identificando os problemas, né, e informações pertinentes de um determinado tema, acompanhando e apresentando resultados, comentando, propondo pesquisas com base em estudos já realizados. Então, o seminário é uma oportunidade de melhoria,
na segurança do trabalhador, na segurança do trabalho, através de ações educativas na saúde e segurança do trabalho. Assim sendo, né, nós temos diversos exemplos de seminário, através de demonstração de EPIs, né, chamar ali uma empresa, por exemplo, nós temos a mais famosa aí, a 3M. Eu vou chamar a 3M para fazer uma demonstração de EPIs, né, ou ainda, a 3M, como é uma empresa fabricante, eu posso trazer também uma distribuidora, né, e aí distribuidora nós temos diversos aqui na nossa região. Seminários sobre acidentes e incidentes de trabalho, né, sobre exemplos que podem apresentar ali dentro de uma perspectiva para que o trabalhador conheça os acidentes e dê orientações para o técnico de como eliminar, neutralizar e mitigar esses acidentes. Podem ainda criar metodologia de investigações de acidente, né? A gente tem aí a árvore de causas que foi criado dentro de um seminário, né? E nós temos outros diversos metodologias de investigação de acidentes, e ainda seminários sobre como analisar os riscos no ambiente de trabalho. Esses seminários podem ser criados aí pelo técnico de segurança para que o técnico de segurança multiplique ações, né, ou entre eles ali o próprio supervisor encarregado ou representante de cada setor. Trabalhei numa empresa também que a gente tinha os coordenadores de produção, nós tínhamos os supervisores e nós tínhamos ali o que eles chamavam de líderes, né? E os líderes participavam de seminários com os técnicos de segurança, com os engenheiros de segurança, para conhecer de análise de risco. Então, antes de qualquer atividade, esse líder daquele setor fazia uma análise de risco, apresentava para o técnico de segurança, o técnico de segurança, se fosse o caso, ele ia em loco, né, conhecer o ambiente para propor melhorias, né? Então, percebam que a gente, enquanto técnico de segurança, também precisa exercer esse papel de educador, né, de ir à frente, de tomar a frente do ambiente, de ensinar para depois ali ele conhecer, né, e naturalmente trabalhar em parceria com os demais. Ninguém vai fazer nada sozinho, pessoal, ninguém vai conseguir prevenir acidentes e doenças ocupacionais de uma empresa sozinho. Nós temos ainda o Seminário de Ações em Saúde e Segurança, né, dentro da construção civil, que é um fator preponderante aí de acidentes de trabalho. Geralmente é dentro da construção civil que ocorre a maior quantidade de acidentes, por isso que a gente deve favorecer sempre as ações na perspectiva do ambiente que mais gera acidentes, né? Não adianta você falar sobre construção civil dentro de um frigorífico, não existe essa relação. Mas se você atuar dentro de um frigorífico, você pode criar um seminário voltado àquela área de atuação ou daquele frigorífico especificamente. Na CIPAT, né, podem acontecer várias palestras e também seminários voltados à área de saúde e segurança do trabalho. Sendo assim, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que participaram, você que está participando dessa gravação agora, você que se porventura está assistindo, né, percebam que a gente está tentando realizar o mais próximo da nossa realidade, né, de trabalho, através dessas aulas remotas, tá bem? Agradeço a todos, obrigado e até a próxima aula.